gente, Liz aqui. Então, tô começando aqui mais um vídeo aqui com vocês do Clube do Livro dos Homens. Espero que vocês gostem muito desse capítulo, tá? Tá bem bom, cheio de babados. E vou deixar alguns avisos aqui para vocês. Gente, quem ainda não votou, vota lá na aba comunidade para o próximo audiobook que vocês querem que ganhe lá, que vença para ser criado o audiobook aqui no canal. E o segundo lugar, a gente vai fazer leitura coletiva dele, tá? Então, escolham bem lá, façam lá bem as suas escolhas, que o primeiro lugar vai ter audiobook e o segundo vai ganhar a leitura coletiva, ou seja, em uma live eu vou fazer a leitura dele junto com você, a gente vai discutindo, tá? E outra coisa, não deixem de me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, tem também o Telegram, tá? Que eu tô querendo me comunicar com vocês lá. Deixo sempre algumas coisinhas lá antes de sair nas outras redes sociais. E tô pensando nas novidades por aí, tá? Tô pensando sim. E depois eu trago mais coisinhas pra vocês. Não se esqueçam também que vocês podem doar, tá? Para o canal, vai ajudar. Qualquer valor que vocês doarem já tá ajudando. Eu deixei lá também uma opção, caso você queira assinar mensalmente. Tipo, se você quer ser um patrocinador do canal. Se você quer patrocinar o canal, tem lá no mesmo link do Streamar que tá aqui embaixo, vai ter lá a opção de você doar e a opção de assinar. Quando você clica na opção de assinar, tem lá o valor que é o patrocinador do canal, que é o valor de R$5. É um valor simbólico para você realmente ajudar o canal, é um valor bem baratinho, tá? E todo mês você vai estar pagando, se você quiser, pagando e assinando pro canal. E futuramente eu tô pensando em trazer benefícios, tá? Para quem for patrocinador do canal, traz uns benefícios aí, eu tô pensando ainda, porque tem muita coisa para fazer, mas eu vou trazer novidades. E se vocês tiverem algumas dicas de que eu posso fazer para incentivar o pessoal a ser patrocinador, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Beijo. E não vou deixar aqui o nome dos novos inscritos, tá? Agora. E depois agora ficamos com o vídeo. Beijo. Capítulo 8. Tia acordou na manhã seguinte com frio na barriga e um pé na cara. Em algum momento da noite, Ava tinha acordado, ficado com medo do escuro e ido para a sua cama. Dando um beijo leve no pezinho, saiu debaixo da filha. A lista mental de coisas maternais a fazer, que nunca acabava, começou a se formar em sua mente. Fazer compras, lavar as toalhas, jogar o resto das roupas do Gavin em cima da cama do quarto de hóspedes. Mas, primeiro, teria que enfrentar Liv. Tia foi ao banheiro, depois seguiu pelo corredor. A porta do quarto de hóspedes estava aberta, mas a irmã não estava lá. O que significava que, mais uma vez, pegara no sono no sofá depois do trabalho. Quando trabalhava até tarde, Liv chegava com muita energia e não conseguia dormir. Então assistia a televisão até apagar. Tia desceu a escada. O sol nascente lançava um brilho laranja, suave na fileira de fotos penduradas de forma meticulosa na parede da escada. Não deixara passar um só ano das fotos familiares, porque era isso que faziam as esposas perfeitas dos atletas. Será que a mulher sem cartão de Natal com foto da família perfeita podia ser considerada uma verdadeira esposa de jogador de beisebol? Manteiga choramingou. Tia o deixou sair pela porta dos fundos e ouviu Liv bocejar e se espreguiçar no sofá. Olhou para trás. Que horas você chegou? Lá pelas 3. Liv esticou os braços e soltou um grunhido longo e cansado enquanto se sentava. Ontem foi uma loucura. Recebemos um grupo chatíssimo que chegou tarde e pediu tudo do cardápio. Ela se deitou de novo nas almofadas. Odeio despedidas de solteiro. Manteiga voltou correndo e seguiu tia até a cozinha, onde esperou o café da manhã balançando o rabo e pulando. Depois de botar uma porção de ração no pote, ela foi passar o café. Quer me obrigar a arrancar os detalhes ou vai me contar como foi ontem à noite? Perguntou Liv. Tia encheu uma caneca de café, creme e açúcar e se sentou em um banco da frente, de frente para a irmã. Não havia jeito fácil de contar. Era melhor falar de uma vez.
Ele volta para casa amanhã. Liv fez uma cara de boneca possuída e gritou: O quê? Tia levantou as mãos. É só por um mês. Como assim? Por quê? É complicado. Liv pulou por cima do encosto do sofá com um vigor impressionante para alguém que estava morta para o mundo apenas 3 minutos antes. O que tem de complicado? Você tinha certeza. O que mudou? Ele fez uma proposta irrecusável. E acertou meu ponto fraco. Acrescentou mentalmente. Assim que Gabe a lembrou de como ela era impetuosa, ousada, pronta para qualquer desafio, toda a lógica de tia sumiu. E ela só percebeu quando já estava concordando. Liv balançou a cabeça. O que Gabe poderia oferecer para lhe convencer a deixar que ele voltasse? Tia resumiu a conversa da noite anterior. Se ele não conseguir me reconquistar até o Natal, não vai contestar nenhum aspecto do divórcio. Mas vai me dar o valor que eu pedi à pensão e pagar a casa. Uma calma sinistra surgiu no rosto de Liv. Ela piscou algumas vezes, bem devagar, abrindo um pouco a boca. Então se virou, foi bem devagar até a geladeira. Tia viu a irmã abrir a porta, pegar o suco de laranja, encher um copo e guardar a caixa. Tudo em movimentos robóticos. Parecia calma, mas tia conhecia a irmã. Liv era como uma tempestade de verão. Uma calmaria pesada, seguida de vento e chuva forte. Tia olhou para o relógio do micro-ondas. A super tempestade Liv cairia em 3, 2, 1. A irmã bateu com um copo na bancada. Que filho da mãe manipulador! Tia olhou para a escada. Fala baixo. Ele sabe como é importante para você ter uma casa para a família, por causa da nossa infância. Ele esfregou o que mais importa na sua cara e sabia que você aceitaria. Tia massageou a testa. Liv, me dá um pouco de crédito, tá bem? Como posso, com você agindo como... Tia bateu com a caneca da bancada, derramando café pela beirada e um tsunami quente. Não diga isso. Não sou nem um pouco parecida com a nossa mãe. E minha situação é completamente diferente. É? Diferente como? Perguntou Liv, debochada. Porque, ao contrário da mamãe, estou fazendo isso pelas minhas filhas, não por mim. Tia descreveu o que aconteceu no restaurante. Como as garotas ficaram chateadas por não viajarem para a casa dos avós no dia de ação de graças, por sentirem falta do Gabe, por odiarem beisebol, tudo. Bom, não tudo. Deixou de fora as coisas que Gavin disse que puseram seu coração em disparada. Minha casa é onde você e as meninas estão. Liv não se comoveu. Você sabe que as meninas são pequenas demais para entender essas coisas. Elas têm idade para entender nossas tradições e para ficarem tristes quando elas mudam. Pelo menos agora os feriados de ação de graças e do Natal não serão horríveis. Vai deixar que sejam ruins no ano que vem? Com sorte, até o ano que vem elas estarão acostumadas à situação e não vão ficar mais tão incomodadas. Liv começou a protestar e tia levantou a mão. Você não estava lá. Não ouviu as duas chorando nem viu a cara delas. Mas estou vendo a sua. Tia ignorou a observação principalmente porque não queria saber o que significava. Tomei uma decisão impulsiva. Achei que você gostasse desse meu lado. Claro, quando é para alguma coisa divertida, não para um desastre. Só se você se recusar a me apoiar. Liv tomou outro gole de suco. O que ele planeja fazer para reconquistar você? Não faço ideia. Não perguntou? Não importa. Como pode não importar? Porque eu aprendi a lição, Liv. Mas e se... Não sei. Está bem? Não sei. Tem 1000 vozes na minha cabeça me dizendo o que fazer. A sua, a dele, a da vovó.
a das meninas. Não tenho ideia de qual é a minha voz. Só sei que, quando ele me desafiou a aceitar o acordo, alguma coisa aconteceu aqui dentro. Então, não me julgue. Não estou julgando, retrucou Liv, com um toque de arrependimento na voz. Só estou preocupada. Tia tentou ignorar a observação, mas acabou perguntando. Por quê? Você desapareceu, tia. Parece que acabei de recuperar minha irmã. Não consigo suportar ver você se perder de novo. Tia puxou Liv para um abraço apertado, prometendo. Não vou me perder de novo. É só por um mês. Foi o suficiente para ele atrair você da última vez. Da última vez, eu era uma participante voluntária. E agora não é? Eu concordei em deixar que ele voltasse para casa. Tia disse, se afastando. Não concordei em passar tempo com ele. Algo me diz que isso vai ser mais difícil de evitar do que você pensa. Não com ele dormindo no quarto de hóspedes. Liv resmungou. E onde eu vou dormir? No porão. Que ótimo! Primeiro ele rouba minha irmã. Agora vai roubar minha cama? Tia foi determinada até o quadro branco e estudou o calendário. Faltavam só 5 semanas para o Natal. 5 semanas curtinhas. Ela aguentaria. Só precisava fingir. Os caras, Del, Mac, Ian e Malcolm, já estavam comendo quando Gabe chegou à lanchonete do centro de Nashville, de cara feia e barba por fazer. Não é um bom dia para pedir um autógrafo. Era a mensagem que passava com uma linguagem corporal, ignorando os sorrisos grandes demais das pessoas que o reconheciam. O local não ficava num ponto muito turístico, mas era bem movimentado e country a ponto de ser irritante. Ele afundou em uma cadeira. Del examinou sua aparência desgrenhada e soltou um suspiro. Ih, droga. Ela disse não? Pior. Ela disse sim. Como isso pode ser pior? Ela tem condições. Mac comeu um pedaço de clara de ovo e retrucou, de boca cheia. Condições de se sustentar sozinha? Gabe mostrou o dedo do meio e começou a relatar a conversa da noite anterior. Enquanto ele falava, Del assentiu para a garçonete, supostamente para avisar que a 5ª pessoa finalmente chegara. Gabe pediu um café da manhã dos campeões, que parecia bem calórico, mas não ligou. Estavam no intervalo da temporada, e a esposa não acreditava que ele a amava. Mac fez careta quando a garçonete se afastou. Cara, essa porcaria vai entupir suas veias de gordura. Gabe levantou a camiseta e analisou o abdômen. Estava tudo firme e rígido, como os treinadores e técnicos exigiam. Vou correr o risco. Mac levantou a própria camiseta e mostrou um tanquinho que fazia de Gabe parecer uma piada. Leva uma vida limpa. Mac abriu um sorriso superior e voltou ao omelete de claras. Você devia tentar. Vá se danar, seu bombado. Você comeu uma pizza inteira sozinho sábado à noite. Malcolm olhou para Del. Eles são sempre assim? Del suspirou. Sempre. Ian olhou para Gabe. Quais são as condições dela? Gabe soltou um suspiro e começou a enumerá-las. Quando terminou, até Mac pareceu ter pena. Caramba, cara. Ela não deixa mesmo você dizer eu te amo? Puxado. Como vou reconquistar essa mulher dormindo em outro quarto e sem poder dizer o que sinto? E sem... Mac fez o sinal universal de sexo, fazendo um círculo com uma das mãos e enfiando e tirando o dedo indicador de dentro com a outra. Você está encarando isso do jeito errado. Interveio Malcolm. É uma oportunidade. Como? A mulher praticamente desafiou você a compreendê-la, a aprender a verdade, a língua dela.
Se tia não quer que você diga as palavras eu te amo, você vai ter que aprender outra forma de expressar seu sentimento. Uma que ela aceite. Não sei nem por onde começar. Nós dois sabemos, disse Del. Todos falaram ao mesmo tempo. Pense na história dela. Que história? Toda a história, cara, disse Mac. A vida dela. Tudo. Tudo que aconteceu com a sua esposa antes de ela conhecer você influencia quem ela é hoje, explicou Malcolm. Nós somos a soma das nossas experiências, que também define nossas reações, assim como nos romances. Tudo pelo que um personagem passou antes do início do livro vai determinar como ela reage às coisas que acontecem durante o livro. Mas estamos falando da vida real. A minha vida, não de um livro. Os princípios são os mesmos, retrucou Malcolm. Por isso que a ficção afeta tantas pessoas, porque fala verdades universais. A comida de Gabe chegou. Ele devorou uma fatia de bacon em 2 mordidas. Do outro lado da mesa, Mac estufou as bochechas e passou a mão na barriga, enquanto Gabe comia o segundo pedaço, fazendo uma cara feia. Conte mais sobre a infância de tia, pediu Malcolm. O bacon virou pedra no estômago de Gabe. Ela não gosta de falar sobre isso. Sempre mudava de assunto quando eu tentava perguntar. Então, foi uma infância ruim? Questionou Ian. O pai dela é um cretino e a mãe, uma clássica narcisista. Os dois se divorciaram quando tia tinha 10 anos. Ela e a irmã tiveram que viver com a avó, porque nem o pai nem a mãe as queriam. Não as queriam? Como assim, cara? Perguntou Del. O pai dela se casou de novo logo depois do divórcio. E a esposa nova não queria as garotas morando na casa. A mãe era egoísta demais para assumir a responsabilidade. Gavin comeu depressa. Ontem à noite, descobri que o pai dela vai se casar de novo daqui a 2 semanas. Acho que vai ser a 4ª vez. Todos se entreolharam, surpresos. Mas foi Del quem perguntou. Você não sabia? Não. Quando tia descobriu? Não sei. Ela soube que o pai estava se divorciando da 3ª esposa na primavera, mas o convite de casamento deve ter chegado nas últimas 2 semanas, quando eu estava fora. Del se inclinou para a frente. E como tia se sente a respeito? Ela não vai ao casamento, se é isso que você quer saber. Ela disse por quê? Gabe tentou lembrar aquela parte da conversa. Ela disse que não tem porquê, já que o pai também vai trair e abandonar essa nova esposa. Todos o encararam. Ele piscou. O que foi? Mac soltou uma risada debochada. Você é meio burro mesmo, né? Acha que o casamento do pai tem alguma coisa a ver com tia me deixar voltar para casa? Del bateu na nuca dele. Não, idiota. Tem a ver com ela ter expulsado você de casa. Gabe abriu a boca para protestar, mas então voltou a fechá-la. Não podia discutir, nem revelar a constrangedora verdade que acabou fazendo com que ele fosse embora. E sobre não querer que você diga eu te amo, começou Ian. Claro que ela não confia nessas palavras, Gabe. Quando foi que mostraram para ela que o amor é confiável, que pode durar, que é para valer? Palavras não importam, Gabe, explicou Mac, estranhamente sóbrio. São as ações que contam. E se ela aprendeu a desconfiar do amor na infância, não importa quantas vezes você se declare. Você a fez duvidar do amor quando foi embora. Assim como o pai dela, observou Del. Ela que me expulsou, resmungou Gabe. Talvez fosse um teste, declarou Ian. Gabe se virou para encarar o colega de time. Um teste? Repetiu. Talvez tia quisesse ver o que você ia fazer se fosse mandada embora. Se lutaria por ela ou se simplesmente iria. E você foi, então...
A comida começou a pesar no estômago. Mac deu uma risadinha. Pronto. Olha aí a lâmpada se acendendo. Estava enjoado demais para morder a isca. Amor não basta. Será que Irena estava certa? Olha só, começou Malcolm. Calmo. Nós nunca dissemos que seria fácil. Na verdade, você tem que estar preparado porque tia pode tornar isso o mais difícil possível. Ela vai resistir a cada passo seu. Pelo menos no começo. Já está resistindo. E é por isso que você devia ter lido mais, declarou Del. Ele suspirou. Eu li um pouco ontem à noite. E? Alguma coisa chamou sua atenção? Gabe olhou em volta. Então deu de ombros. Não sei. Talvez. Leia para nós. Aqui? Se quiser, podemos esperar Páscoa para salvar seu casamento, retrucou Ian. Gabe examinou o entorno mais uma vez. Algumas pessoas ainda estavam olhando para ele, mas a maioria dos clientes estava concentrada nas próprias refeições e conversas. Gabe enfiou a mão no bolso do casaco e pegou o livro. Abriu bem a mão sobre a capa, para ninguém ver o que era. Foi até a página em que tinha parado e leu o parágrafo que sublinhara na noite anterior. Mais que tudo, Irena temia que fosse acordar, certa manhã, e perceber que a vida toda tinha passado, que em algum momento tinha se tornado menos. Menos do que imaginava. Menos do que esperava. Nada mais do que um acessório silencioso de algum homem. Nada mais do que a própria mãe. Um rosto passivo sentado a uma mesa reluzente. Gabe botou o livro na mesa e esperou algum deboche de Mac. Mas só houve silêncio. Erguendo o rosto, viu que todos o encararam. O quê? Você tem que dizer, cara. Retrucou Del. Por que isso chamou sua atenção? Gabe sentiu o rosto esquentar. Não devia ter lido em voz alta. Devia ter escolhido um parágrafo idiota e sem sentido só para satisfazê-los. Sabia exatamente por que aquilo chamara sua atenção. Porque em algum momento dos 3 anos de casamento, tia mudara para sua própria versão de menos. A mulher relaxada e impulsiva por quem ele se apaixonara tinha sumido. A mulher que acordava a qualquer hora da noite para pintar. A mulher que o beijara tão apaixonadamente no carro que acabaram no banco de trás em uma estrada escura. A mulher que uma vez se algemara uma escavadeira para impedir a remoção de uma árvore centenária. A mulher que inventava brigas só para fazer as pazes com o sexo. E a pior parte era que ele estava tão preocupado com a própria carreira que só reparou nas mudanças quando já era tarde demais. Só na noite em que aquilo aconteceu. Quando já fazia tanto tempo que não tinha uma briga sem sentido, que a briga verdadeira foi grande demais para se salvar. Desejam algo mais? A garçonete surgiu do nada. Gabe deu um pulo da cadeira. O livro caiu das mãos, pousando em cima dos ovos com a capa para cima. Ah, eu adoro essa autora, comentou a mulher, animada. Gabe pegou o livro, limpou as páginas com o guardanapo e começou a gaguejar. Presente para minha esposa. A garçonete ergueu a sobrancelha e botou a conta na mesa. Se te faz feliz, pode deixar que eu guarde o segredo. Ela saiu e Gabe apoiou os cotovelos na mesa. Passou os dedos pelo cabelo e olhou para a capa do livro. O Lorde Arrogância estava ocupado demais olhando o decote de Irena para dar algum conselho. Mas talvez já tivesse dado. E se eu me recusar a fazer o que o senhor quer? Benedict respirou fundo e deu sua última cartada. Gabe se levantou. Lorde Gorducho não era o único que tinha outra cartada. Deixou $30 na mesa e botou o casaco. Cara, aonde você vai? Perguntou Mac. Aumentar a aposta.
Como é? Perguntou Del. Eu também tenho condições. Ei! Gritou Mac, quando ele saiu andando. Posso comer o resto do seu bacon? Capítulo 9. A rua em frente à escola das meninas estava totalmente parada por causa do engarrafamento pré-feriado. Mesmo saindo 20 minutos adiantada justamente por isso, Tia já estava quase atrasada quando finalmente encontrou uma vaga e correu para buscá-las. Os alunos da educação infantil tinham que ser buscados dentro da escola, não no ponto de embarque e desembarque, como os mais velhos. Em dias como aquele, parecia que quase todas as crianças da escola estavam sendo buscadas de carro, em vez de irem de ônibus. O coração de Tia se alegrou, como sempre, ao ver as meninas sentadas lado a lado no banco, perto da diretoria. As boquinhas se moviam em um ritmo rápido, falando alguma coisa que Tia não conseguia ouvir em meio aos gritos das outras crianças, das conversas dos pais e do caos generalizado de fim de aula que enchia os corredores. A ligação das duas era muito forte. Já eram melhores amigas. As irmãs sempre teriam uma outra, mesmo que o resto do mundo as decepcionasse. Depois de esperar que a secretária abrisse a porta interna, Tia entrou acenando em agradecimento para o pessoal da secretaria. As meninas pularam quando a viram, as duas mostrando seus trabalhos com papel colorido. Nós desenhamos perus, contou Amélia. Que lindos! Tia ajeitou a mochila de Ava, que tinha escorregado até os cotovelos. Prontas para ir para casa? As duas saíram correndo sem responder. Tia avisou que não era para correr, mas não podia culpá-las pela empolgação. As crianças sempre ficavam agitadas na véspera de um longo feriado. A emoção e a expectativa do dia sem aulas e de uma tradição familiar divertida as impediam de sossegar. Tia e Liv logo perceberam que as comemorações que tinham eram bem diferentes dos feriados das outras crianças. As duas passavam um dia de ação de graças comendo comida congelada, porque a mãe incorporara a tática passiva-agressiva de se recusar a preparar refeições comemorativas para punir o pai delas por alguma coisa. Os pais nunca chegavam a brigar. Preferiam a prisão tensa do silêncio. Tia alcançou as meninas na calçada e deu as mãos para as duas. Estavam com os dedinhos frios, e ela se arrependeu por ter esquecido de mandar as luvas da mochila. Estava frio demais para aquela parte do Tennessee. Adivinhem? Disse, destrancando o Subaru do estacionamento. O quê? Perguntou Ava, esperando para subir na cadeira do carro. Tia se inclinou pela porta para ajudá-la com o cinto e foi para o outro lado repetir o processo com Amélia. Ela abriu o maior sorriso que conseguiu. Tenho uma surpresa esperando vocês em casa. O que é? Perguntou Amélia, sem fôlego. É um gatinho? Perguntou Ava. Não, não é um gatinho. Tia fechou a porta de Amélia e foi até a porta do motorista. Assim que entrou, as meninas voltaram a tentar adivinhar. É um porco-espinho? Perguntou Amélia. Não. Tia ligou o carro e saiu da vaga, pegando o trânsito lento. É uma girafa? Perguntou Ava. Amélia deu uma risadinha. Não, não é uma girafa. Um leão? Não. Tia virou à esquerda na placa de pare. Não é nenhum bicho. Na verdade, era uma coisa potencialmente mais perigosa. A atenção era sua companheira constante desde a noite de segunda, e agora que finalmente tinha chegado o dia do grande retorno de Gavin, estava ainda maior. Não tinha ideia do que esperar quando chegasse em casa com as meninas. Nem sabia o que diria. Só sabia o que precisava fazer. Ficar o mais longe possível dele. As meninas retomaram a conversa anterior no banco de trás, enquanto Tia dirigia. Folhas secas caíram das árvores e dançaram no ar quando Tia entrou na rua onde moravam. Mesmo à distância, seus olhos encontraram um carro escuro na porta de casa. Sentiu que os pulmões foram comprimidos pelo nervosismo quando parou o carro. Tinha acabado de desligar o motor quando a porta se abriu. Gabe saiu para a varanda, acenando, como se nunca tivesse ido embora.
Amélia o viu primeiro pela janela e gritou: Papai! É, o papai está em casa, disse tia, engolindo em seco. É isso a surpresa? Perguntou Ava, e pelo tom, tia não conseguiu identificar se ela estava decepcionada ou animada. Essa é a surpresa. Tia forçou uma alegria na própria voz. Papai voltou bem a tempo do dia de ação de graças. Amélia deu um gritinho, sufocando qualquer resposta que Ava pudesse dar. As duas foram eclipsadas pelo rugido em seus ouvidos, quando Gabe desceu a escada da varanda e foi na direção delas. Duas coisas chamaram sua atenção ao mesmo tempo. Primeira, parecia que ele não se barbeava desde segunda-feira. Segunda, ela gostou disso. E Gabe devia saber, porque tia sempre dizia que ele ficava sexy quando não se barbeava. Ele também estava usando o tipo de roupa que sabia que ela gostava. Calça jeans frouxa e com cós bem baixo a camisa de flanela aberta por cima de uma camiseta justa. Gabe viria para cima com artilharia pesada. Que bom que o coração de tia era feito do mesmo material que os coletes à prova de balas. Oi, papai! Gritou Amélia. O sorriso de Gavin cresceu quando ele acenou para as meninas no banco de trás. O nervosismo virou determinação. As meninas estavam felizes. Era isso que importava. Pelo bem delas, tia enfrentaria um dia de cada vez. Seguiu Gavin com os olhos quando ele contornou a frente do carro e parou ao lado da porta dela, os olhos cheios de dúvida. Ah, certo. Ela estava parada dentro do carro. Tirou a chave da ignição e pegou a bolsa no banco do passageiro. Gabe deu um passo para trás quando ela abriu a porta. Então, engoliu em seco e enfiou as mãos no bolso de trás. Oi. Cumprimentou a voz grave e sexy. Você está deixando a barba crescer? Perguntou tia de repente. Ele sorriu e passou a mão no queixo. Depende. De quê? Se você gosta. Ela deu de ombros e se virou para abrir a porta de Ava. A cara é sua, resmungou. Verdade, mas eu com certeza teria uma opinião se você decidisse deixar sua barba crescer. As meninas riram. Tia se inclinou e soltou um cinto de Ava. Gabe foi até o lado de Amélia e fez o mesmo. Tia evitou o olhar dele quando tirou a Ava do carro e o botou no chão. Vai lá com o papai, disse. Gabe pegou Amélia no colo e ficou esperando Ava contornar a parte de trás do carro. Ei, pirralha! Chamou, se agachando para esticar o outro braço para ela. Tia prendeu o ar quando Ava hesitou, mas soltou tudo quando a menina foi por vontade própria até Gabe. Ele ergueu as duas meninas nos braços sem dificuldade e encarou tia por cima do capô. Tem alguma coisa para levar para dentro de casa? Perguntou. O peru. Ele franziu o senho outra vez, com aquela mesma expressão de incerteza. Você vai levar um peru para a casa do Del? Do Del? Como assim? Como cancelamos a visita dos meus pais, achei que... Ele deu de ombros. Achou que faria planos sem falar comigo? Perguntou ela. Foi o que fizemos ano passado, então... Sim, achei que íamos de novo esse ano. É, mamãe, a gente quer ir para a casa do Del, comentou Amélia. Eu quero ir para a casa do Del brincar com a Jo, declarou Ava. O ressentimento desceu pela espinha de tia. Tudo bem? Perguntou Gabe. Não, não está tudo bem. Comprei um peru para comermos em casa. Você deveria ter me perguntado primeiro, não é? Observou Gabe. Perguntado primeiro? A voz dela saiu em um gritinho incrédulo, porque Gabe a deixava parada. Porque Gabe a deixava parada na porta de casa e carregava as meninas para dentro. Tia se virou e foi até a mala do carro. Ele achava mesmo que era uma boa ideia passar o dia de ação de graças com outras pessoas?
E não só quaisquer pessoas, mas outros jogadores do Legend e suas esposas? Claro, era exatamente disso que ela precisava. Tia pegou 2 sacolas de compra e as levou para dentro. Botou as sacolas pesadas no balcão da cozinha, fazendo careta ao ouvir potes de vidro lá dentro baterem na bancada de granito. Notou um buquê de margaridas frescas que não estava lá quando saíra de casa, mais cedo, e teve que segurar um rosnado. Começou a tirar as coisas das sacolas, mais ingredientes de jantar, de ação de graças, que não seriam usados no dia seguinte. Ouviu a porta se abrir. Gavin voltou logo depois e botou as 2 outras sacolas no balcão. Ei, disse ele. Tia sentiu as mãos paralisarem dentro da sacola, os dedos segurando um saco de cranberries frescas. Ei, retrucou, voltando a tirar as compras da sacola, tentando manter a postura indiferente enquanto chegava para o lado para se afastar do calor dele. Botei uma lona ali. Tia o encarou, sem entender. Ele apontou para a parede esburacada, agora coberta por um plástico azul. Ah, uma hora teremos que conversar sobre o que fazer. Eu vou terminar de derrubar a parede. Gavin pigarreou. Estou falando de amanhã. O que tem? Fiquei confuso. Você mesma disse que queria que as meninas tivessem um dia legal. Elas gostam de ir à casa do Del, e foi isso que fizemos no ano passado. Então não achei que fosse tão horrível assim. Mas é. Por quê? Com tudo o que está acontecendo, acha mesmo que quero passar o dia com pessoas que vão estar de olho em tudo o que a gente fizer? Eles são nossos amigos, tia. Eles são seus amigos, Gavin. Como assim? Tirando a Nessa, eu não suporto quase nenhuma daquelas mulheres. Ou, para ser mais sincera, elas não me suportam. Gavin balançou a cabeça, como se aquelas palavras não fizessem sentido. Do que você está falando, tia? Desde quando? Desde sempre. Tia encheu os braços dilatados e foi até a despensa. Tem algo mais por trás dessa resposta? Perguntou Gavin, atrás dela. Ele estava parado à porta, os braços apoiados no batente, bloqueando a passagem. Não importa, respondeu ela, ríspida. Vamos para a casa do Del amanhã. Depois, eu nunca mais vou precisar aturar aquelas mulheres. Tia passou por ele e foi procurar as meninas na sala. As 2 estavam sentadas no chão, vendo um desenho na TV. Tia se agachou e beijou as filhas. Estava fazendo aquilo por elas. Precisava manter isso em mente. E conseguiu. Pelo menos por boa parte da noite. Durante a pizza, durante o banho e na hora de botar as meninas na cama. Depois de colocar as 2 para dormir, foi para o próprio quarto sem falar com Gavin e fechou a porta. Se pudesse fazer daquilo sua rotina noturna, talvez sobrevivesse. Tinha acabado de ficar só de sutiã e calcinha, quando a porta se abriu. Tia se virou quando Gavin entrou. O que você está fazendo? Gavin fechou a porta e se encostou no batente, engolindo em seco ao vê-la tão exposta. Você estabeleceu suas condições, tia. Agora é minha vez. A mulher fez cara de você só pode estar brincando. Mas balançou a cabeça e expirou, irritada. Não. Você não pode impor condições. Primeiro, disse ele, se afastando da porta. Nós vamos à festa de Natal do time. Todos os anos, o Legend oferecia uma festa Black Tea pós-temporada, Blank Tea pós-temporada para os jogadores, as famílias e outras pessoas da equipe. Não. Tia balançou a cabeça. De jeito nenhum. Ele chegou mais perto. Segundo, teremos um encontro por semana. Só nós 2. Tia deu uma gargalhada. Não. Gabe deu outro passo à frente.
e um encontro de verdade. Nada de ir ao supermercado ou qualquer outra tarefa mundana em que você possa pensar para evitar ficar sozinha comigo. Sinto muito. Próximo. Ele cruzou o que restava de distância entre os dois. Daremos um beijo de boa noite. Todas as noites. Começando hoje. Você não pode estar falando sério. Retrucou tia, cerrando os dentes. Não. De jeito nenhum. Gabe deu um passo para trás. Era hora de dar a sua cartada. Tudo bem, então. Disse, levantando as mãos e dando de ombros. Então vamos cancelar tudo isso. Chamamos as meninas, contamos que vamos nos divorciar e os advogados que decidam quem ficam com elas no Natal e qual de nós fica com a casa. A primeira falha na armadura de tia foi denunciada pelo rápido piscar de olhos. Ela não faria isso com as meninas, e Gabe sabia. Ainda assim, não foi agradável ver os olhos dela se encherem de uma dor que comprovava que os caras estavam certos. Na manhã anterior, precisava descobrir algumas coisas sobre a esposa. Tia contraiu o maxilar. Não acredito que você seria capaz de usar as meninas contra mim assim. Declarou ela, furiosa e tremendo. Ele fez uma careta em pensamento, mas seguiu em frente. Você não me deixou opções, tia. Suas condições tornaram minha vitória impossível. Vitória? Isso é um jogo para você? Gabe baixou os olhos para os lábios dela. Um jogo? Não. Mas é uma competição. Tia apoiou as mãos na cômoda atrás de si quando Gabe chegou mais perto. Os olhos se desviaram para os lábios dele e se fixaram lá. O sangue corria depressa, zumbindo nos ouvidos dele, e a lógica e a razão sumiram. Porque, em vez de recuar como deveria, Gabe se inclinou mais para perto. Virou a cabeça e encostou o nariz na ponta do nariz dela. O que você está fazendo? Sussurrou tia. Ela talvez quisesse demonstrar raiva, mas a voz sem fôlego e cheia de expectativa a entregou. Estava tão excitada quanto ele. Selando o acordo. Respondeu Gabe, rouco. E segurando-a pela nuca, ele a beijou. Foi um beijo como na semana anterior, com os lábios abertos, exploradores. E, como no fim de semana anterior, tia recebeu a paixão dele com uma fração de segundo de resistência, antes de derreter com outro daqueles suspiros que enviavam uma onda de luxúria na direção da sua virilha. Gabe mudou o ângulo da sua boca e aprofundou o beijo, transmitindo tudo o que não podia dizer e que ela não queria ouvir no movimento dos lábios. Tia agarrou a frente da camisa dele, e quando ela recuou para inspirar, trêmula, Gabe aproveitou o momento e levou os lábios à pele quente e sensível do pescoço dela. Vou consertar tudo, sussurrou ele, quente, fervendo. Juro por Deus. Vou fazer você voltar a confiar em mim, tia. Vou deixar tudo perfeito, de novo. Nesse momento, ela ficou rígida em seus braços. Então o empurrou para longe e virou o rosto. Qual o problema? Perguntou Gabe, ofegante, segurando-a pelos quadris para que não se afastasse. Não existe perfeição, retrucou tia, com secura. Gabe implorou pela orientação do Lorde Sedução, mas não encontrou nada. A demora deu a ela tempo para segurar seus pulsos e afastar as mãos de seu corpo. Preciso que você saia. Tia. Vai, Gabe. Ele deu um passo para trás e desejou estar usando uma camisa mais comprida, que escondesse o volume duro na frente do jeans. Tia deslizou para a direita e se virou, as mãos pressionando o tampo da cômoda, como se precisasse de ajuda para ficar de pé. Ele provavelmente pagaria mais tarde, mas não conseguiu evitar e chegou mais perto de novo. Levou a boca ao ouvido dela. Tia contraiu os ombros. Eu sei o que você está fazendo.
sussurrou. E sei por quê. Mas não vou deixar você me afastar de novo. Não sem lutar. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a voz rouca. O que você vai ganhar com isso? Gabe abriu um largo sorriso. Obrigado, Lord Benedict. Eu ganho o melhor prêmio de todos. Murmurou, passando o dedo pela nuca da mulher. Eu ganho você. Um som estranho despertou Tia na manhã seguinte. Parecia chuva, mas o céu através da janela estava lilás e límpido. Só quando sentiu na pele o toque quente de umidade foi que compreendeu o que estava acontecendo. Tia se levantou e se soltou do lençol. A porta do banheiro estava entreaberta, deixando sair uma suave cortina de vapor. Não. Ah, que inferno! Gabe estava usando seu chuveiro. Já era bem ruim que ele tivesse vindo com aquela chantagem para beijá-la todas as noites. Mas o chuveiro? Isso ela não iria aceitar. A água parou de correr de repente, e Tia pulou da cama. Tropeçou as pernas ainda acordando, e saiu pelo quarto como um potro recém-nascido aprendendo a ficar de pé. Usou a mesa de cabeceira como apoio. Não queria estar lá quando Gabe saísse do banho. Não daria essa satisfação a ele. Ouviu a porta de vidro do boxe se abrir. Hora de correr. Mas, assim que deu um passo para fugir, bateu o dedinho na mesma mesinha que a salvara momentos antes. Filho da... Ela engoliu o palavrão e saiu pulando de um pé só. O problema era que ainda estava no modo potro recém-nascido. Então, caiu para a frente da cama. Droga! Tinha que sair antes de... A porta do banheiro se abriu de vez. De lá, saiu seu marido, só com uma toalha frouxa na cintura e outra pendurada no pescoço. Jesus amado! O tórax dele reluzia com gotas de água que não tinham secado com uma passagem rápida da toalha. Gabe nunca se secava direito depois do banho. E naquele momento, ela o odiou por isso. Um filete de água escorreu pelo peitoral musculoso, antes de se perder nos pelos escuros do abdômen duro como pedra. O cabelo dele estava molhado. O peitoral estava molhado. E Tia ficou molhada. Droga! Por que, Deus? Por que precisava ser casada com um homem cujo emprego dependia de estar em excelente forma? Oi? Gabe sorriu, os dentes brancos e lindos cintilando. Bem, talvez não estivessem cintilando, mas foi a impressão que deu, porque ele parecia saído de um comercial de TV. Feliz dia de ação de graças. Tia se levantou, o dedinho ainda latejando, mas gostou da dor. A dor alimentava sua fúria. Você está trapaceando. Hã? O quê? Você está usando o meu banheiro. É trapaça. Do que você está falando? Ele riu. Por que ele ria de tudo? Você usar meu chuveiro não era parte do acordo. Nós não especificamos que chuveiro eu usaria, tia. Mas posso já usar o das meninas, se for mais uma das suas condições. Ah, para de bancar o inocente. Você fez de propósito. Sim, eu tomei banho de propósito. Não costumo fazer isso sem querer. Você sabe o que eu quero dizer. Você está fazendo isso! Ela gesticulou para o peitoral e o abdômen dele. Nossa, a toalha estava começando a afrouxar. De propósito. Gabe ergueu a sobrancelha e olhou para baixo. Não sei do que você está falando. Você está andando por aí, seminu, só para me provocar. Juro que não foi minha intenção, mas... se é o resultado, eu aceito. Ela ergueu e abaixou as sobrancelhas e deu as costas para ela. Usou o braço forte para limpar um círculo do espelho embaçado. Tia ouviu pegar o barbeador elétrico e começar a aparar as beiradas da barba.
Ele inclinou a cabeça para o lado e cortou os pelos macios embaixo do queixo. Ah, aquilo era jogo sujo. Ele não estava nem tentando ser justo. Gabe tinha chamado aquilo de competição. Não era competição. Era guerra. E ela também podia jogar suja. Sem pensar direito, porque a impulsividade parecia ser sua pior inimiga. Tia agarrou a barra da camiseta que usava e atirou, puxando por cima da cabeça. Gavin parou. O barbeador ficou parado no ar, perto da pele do pescoço. Seu olhar se desviou da própria imagem no reflexo para o dela. O pomo de Adão subiu e desceu enquanto ele analisava sua semi-nudez, encarando-a no espelho. Tia sorriu e tirou o short e a calcinha. Os olhos de Gavin pareceram escurecer, e ele fez aquela coisa de engolir em seco de novo. Seu olhar percorreu lentamente o corpo nu dela e seguiu por um caminho diferente na subida, parando em partes que reagiram ao escrutínio com rapidez quente e pesada. Tia firmou as mãos nos quadris. Pronto. Que tal? Espera. Refresque a minha memória. Começou ele, o olhar parado nos seios dela. Que parte de ver você nua deveria ser uma punição? Então, Gabe deu uma piscadela. E bum! Os mamilos dela se enrijeceram. Mas que Tia olhou para as areolas redondas e rosadas, agora duras e ásperas. Meu Deus! Seus peitos pareciam os cachorros de Pavlov perto dele. E Gabe sabia. Um sorrisinho curvava os lábios dele. Se acha que me incomodo com esse jogo? Está enganado. Acabei de vencer essa rodada. Tia ligou o chuveiro e deu um gritinho quando a água escaldante bateu na pele, dando um passo para trás. Por que você toma banho tão quente? Resmungou, virando a torneira na outra direção. Gabe voltou para a barba. Eu não tinha ideia de que meus hábitos de banho seriam o motivo da nossa primeira discussão. Tia pegou o frasco de sabonete líquido. Faria com que ele pagasse por isso. Passaria sabonete no corpo dos pés à cabeça e faria com que ele assistisse. Essa não é nossa primeira discussão, disse casualmente, colocando uma generosa quantidade de sabonete líquido aromatizado na mão. Nós discutimos ontem à noite. Aquilo não foi uma discussão. Não? Foi o que então? Uma negociação. E o que é isso? Tia passou o sabonete líquido na barriga, movendo a mão em um círculo lento. Foi recompensada por um grunhido do outro lado da porta do boxe. Ela o encarou pelo espelho de novo. Inclinou a cabeça, inocente, enquanto subia as mãos para ensaboar os seios. Você estava dizendo? O olhar de Gabe não estava mais no dela. Estava grudado nas mãos que enchiam os mamilos de espuma. Não entendi essa última coisa que você disse. Observou Tia, beliscando os mamilos. Gabe estava de queixo caído e teve que fechar a boca de repente, engolida em seco. Ele botou o barbeador na bancada e se virou. Pelo vapor do vidro, Tia só foi capaz de perceber o olhar percorrer novamente seu corpo. As mãos dela se moveram junto, deslizando pelo volume dos seios até a depressão do umbigo e mais para baixo. A porta se abriu de repente e Gabe entrou no chuveiro, com toalha e tudo. Ela o empurrou contra a parede, apoiando as mãos de cada lado dela. Seu peitoral subia e descia sem parar, como se ele tivesse acabado uma série de flexões. Até onde você vai levar isso, tia? Respondeu, a voz rouca. Levar o quê? Não sei do que você está falando. Gabe cerrou os dentes. Basta dizer uma palavra e serão minhas mãos no lugar das suas. Tia não escondeu a arrogância quando empurrou os braços dele para o lado,
e entrou na água para tirar a espuma. Desculpe, isso não está nas regras. Ela o encarou por cima do ombro. Um músculo saltava no maxilar cerrado, o que provocou um sorrisinho debochado nela. Mas não se preocupe. Sou bem grandinha. Sei me cuidar sozinha. A sobrancelha erguida de Gabe tremelicou, e o desejo nos olhos dele virou outra coisa. Algo que parecia a mágoa que ela tinha visto na noite em que admitiu que fingia na cama. Ele se virou e saiu, sem nem se dar o trabalho de fechar a porta do boxe. Tia se encostou na parede, molhada e escorregadia. A sensação não era de vitória. Ficou embaixo da água até a pele esfriar. Em seguida, se vestiu depressa e abriu a porta do quarto para ouvir as meninas. As risadinhas delas, junto da voz de Liv, fora a garantia de que pelo menos uma tradição de ação de graças não seria destruída naquele dia. Liv servia as duas com um pedaço adiantado de torta de abóbora. Não ouviu nada que indicasse que Gabe tinha descido para se juntar a elas, e a porta do quarto de hóspedes estava fechada. Voltou para o quarto e entrou no closet para olhar suas roupas. No ano anterior, quando foram à casa de Del, tia tinha se arrumado, porque era o que as esposas dos jogadores faziam. Colocavam suas melhores roupas e se exibiam umas para as outras. Mas não estava com energia para isso esse ano. Escolheu uma leg e um suéter comprido. O cabelo ficaria preso em um coque frouxo, e não passaria mais de 2 minutos fazendo a maquiagem. Pela primeira vez em muito tempo, não se importava com o que pensariam dela. Só lhe restava algumas poucas semanas como esposa de atleta, afinal. Quando saiu do closet, encontrou Gavin sentado na cama, com os braços apoiados nos joelhos. Ele usava jeans e uma camiseta preta que se esticava demais por cima dos bíceps firmes. O que você está fazendo aqui? Gabe a encarou. O que você quis dizer mais cedo? Aquilo que você me disse no chuveiro. Tia foi até a cômoda, os pés descalços sem fazer barulho no tapete felpudo. Nada. Eu só estava tentando escapulir. Tudo bem, mas... como estou a fim de me torturar? E pode acreditar que essa pergunta me tortura todas as noites desde aquele dia. Você sabe mesmo? Tia não conseguiu acompanhar o raciocínio. Sei o quê? Sabe cuidar de si mesmo quando a gente termina? Você vai pro banheiro e termina o serviço quando eu saio de você? Você está mesmo me perguntando se eu me masturbo? Não. Estou perguntando se você se masturba depois de transar comigo. Tia abriu a gaveta e pensou de novo em mentir. Mas não conseguiu. Mentir, enganar, fingir que tudo era perfeito. Nada disso tinha sido bom para eles. Pegou um par de meias e se virou. Sim, às vezes eu me masturbo. Gavin fechou a cara, o rosto vermelho. Se não queria a resposta, por que perguntou? Eu queria saber, mas ainda assim machuca. Por que deveria machucar? Todo mundo se masturba. Vai me dizer que nunca se masturbou. Gabe se levantou e foi na direção dela. Ah, sim. Eu me masturbo. Sempre que estou viajando, fico deitado na cama do hotel pensando em você, fantasiando em voltar para casa e fazer de verdade. O rosto dele se contorceu em uma expressão de dor e desprezo. Só que não era de verdade, né, tia? Ela se impertigou, mesmo com a dor do baque das palavras dele. E mesmo assim, você está doido para voltar para um tempo em que as coisas eram tão perfeitas. A expressão dura se suavizou com um pedido de desculpas que ela não queria ouvir. Tia, sai do meu quarto, Gabe. Capítulo 10. Tia nem ergueu os olhos quando Gabe entrou na cozinha, alguns minutos depois. Não podia culpá-la.
Quase se estrangulara depois do que dissera. Mas estava humilhado, e a humilhação era sua criptonita. Sempre fora. Coisas horrendas saíam da sua boca quando o orgulho estava em jogo. E droga! Saber que a esposa tinha que resolver as coisas com as próprias mãos porque ele a deixava insatisfeita na cama era quase insuportável para o seu ego frágil. Assim, sua reação ameaçara destruir o pouco progresso da noite anterior. Tia parou diante do balcão e cobriu as tortas que levariam para a casa de Del com papel alumínio. As palavras horríveis dele pairaram no ar entre os dois. Gabe escolheu um assunto seguro para quebrar o silêncio tenso. Onde estão Ava e Amélia? Fazendo yoga no porão com a Lívia. O cheiro de café o levou até a bancada junto ao fogão. Gabe encheu uma caneca, misturou com algumas coisas. Nunca entenderia quem tomava café puro. E se virou. Minutos se passaram em silêncio. Gabe finalmente botou a boneca na bancada. Botou a caneca na bancada. Me desculpe. Tia nem olhou para ele. Por quê? Gabe atravessou a cozinha e parou ao lado de tia, que olhava para baixo com a boca caída na bochecha. Gabe empurrou a mecha rebelde para trás do ombro dela. Eu fui um idiota. Me desculpe. Não se deve pedir desculpas por falar a verdade, respondeu tia, com um estranho sotaque sulista que usava sempre que citava a avó. Desde que Gabe a conhecera, ela sempre usava alguma sabedoria da avó. Tia se afastou e apontou para as 6 tortas. Essas tortas precisam ser levadas para o carro. Gabe tentou segurar a mão dela. A esposa a afastou. Não adianta, Gabe. Isso vai acabar no Natal de qualquer jeito. E saiu andando antes que ele pudesse responder. Gabe ouviu seus passos subindo a escada e apoiou os cotovelos na bancada. Segurou a cabeça entre as mãos. Noite difícil no quarto de hóspedes? Gabe deu um pulo e olhou para a frente. Liv tinha se materializado do nada. A cunhada trabalhara até tão tarde na noite anterior que aquele era o primeiro encontro dos dois desde que ele voltara para casa. O que as meninas estão fazendo? Correndo com tesouras na mão. A expressão dele devia ter sido horrível, porque Liv logo se corrigiu. Nossa, calma! Elas estão vendo TV com o cachorro. Subi correndo só para pegar o suco de laranja para elas. Liv encheu 2 copos de plástico e o encarou de um jeito estranho. Então, guardou o suco na geladeira. Começou a se afastar, mas Gabe a deteve. Liv. Ela se virou. Obrigada por estar aqui para a tia e as meninas. Sei que você tem ajudado muito. A cunhada deu uma risadinha debochada. Não fiz por você, seu cretino. Eu sei, mas, mesmo assim... Ela revirou os olhos e foi na direção do porão, mas parou logo antes de descer as escadas. Ei, Gabe. Ele a encarou. Liv abriu um sorriso ameaçador. Se fizer qualquer coisa que magoe minha irmã de novo, vou envenenar seu shake de proteína. Feliz dia de ação de graças. E desceu para o porão. Gabe passou os minutos seguintes carregando as 6 tortas para o carro e foi até a sala telefonar para os pais, só para já resolver logo aquilo. Eles ainda tinham linha fixa e uma voz inesperada atendeu o telefone. Você está em dívida comigo por isso, sussurrou seu irmão mais novo, Sebastian, em vez de dizer oi. O que você está fazendo aí? Segurando as pontas para você. Mamãe estava toda chorosa porque não teria ninguém da família em casa no dia de ação de graças. E tive que fazer as malas e vim. Estou acordado desde as 5 porque a mamãe tem que botar o peru no forno bem cedo para comermos as 2. Gabe massageou o ponto entre os olhos. Você vai sobreviver. Me deixa falar com o papai. Ele tá tomando banho. Fala com a mamãe. Gabe tentou protestar. Devia haver alguma lei sobre o intervalo necessário entre uma conversa sobre masturbação e uma ligação para a mãe. Mas Sebastian já afastara o telefone do ouvido. Um momento depois,
A mãe estava na linha. Oi, querido! Feliz Dia de Ação de Graças! Oi, mãe. Qual é o tamanho do peru deste ano? A antiga piada de família era que a mãe sempre comprava um peru 3 vezes maior do que o realmente necessário. Ela vivia com medo de as pessoas passarem fome na casa dela. Quase 8 quilos. É bem grandão. Gabe visualizou na mesma hora. A mãe devia estar usando o avental com babados, o exclusivo para feriados, e devia estar com o cabelo preso no alto da cabeça, para não atrapalhar na hora de cozinhar. Em pouco tempo, ela se serviria de uma caneca de cidra quente com especiarias feitas na panela elétrica e colocaria músicas de Natal, porque, na casa dos Scotts, o Dia de Ação de Graças era oficialmente o começo da temporada de Natal. Como eu queria que vocês estivessem aqui. Sinto muita saudade de você e das meninas. E da tia. Nossa, tentei ligar várias vezes essas 2 semanas, mas caía na caixa postal. Ah, ela recebeu meu e-mail? Não faço ideia. Ah, bom, então não deve ter comentado. Eu perguntei o que as meninas queriam de Natal esse ano. Você pode perguntar pra mim. A mãe soltou um muxuxo desdenhoso. Acha que não sei o que as minhas filhas querem de Natal? Nossa, mãe, valeu. Acho que tia deve ter uma planilha organizada por cores, com links de onde comprar tudo e que já tá alguma em liquidação. Apesar do mau humor, Gabe sorriu. Sim, isso era a cara da tia. Ei, quem sabe vocês vêm pra cá no Natal? Sugeriu a mãe. Vocês podiam passar a véspera aqui, e as meninas abririam as meias. Ah, Gabe, seria tão legal. Ele sentiu um aperto no peito ao pensar na imagem que a mãe invocara. Seria legal, mas claro que tia, que acabara de aparecer no pé da escada, não concordaria. Ei, a tia tá bem aqui. Quer falar com ela e saber se ela respondeu o e-mail? Gabe estendeu o telefone para ela. É minha mãe. Tia o encarou com um olhar que poderia apagar o incêndio, mas expirou fundo e conjurou sua voz mais simpática. Oi, Susan. Feliz Dia de Ação de Graças. Gabe ouviu o lado da tia da conversa e a dor só aumentou. Seus pais a adoravam. Diziam que ela era a filha que sempre quiseram ter e brincavam que Sebastian teria que trabalhar duro para alcançar uma esposa que chegasse perto da perfeição dela. Era o principal motivo de ainda não ter contado que ele e tia estavam com problemas. Os pais ficariam arrasados. Mas não era a única razão. Seus pais tinham um casamento perfeito. Ficariam decepcionados de saber que Gabe não conseguira seguir o exemplo. Tia se despediu, encerrou a ligação e devolveu o celular para Gabe. Você precisa contar a eles, Gabe. Contar o quê? Retrucou ele, amargo com o lembrete constante de que, para ela, aquilo era apenas temporário. Você me deu até o Natal para tentar te reconquistar. Até lá, não há o que contar. Del e Nessa moravam fora de Nashville, em um bairro cheio de mansões de vários ricos e famosos da cidade da música. O trajeto de 30 quilômetros levou só meia hora, no pouco trânsito do feriado. Não fossem as meninas no banco de trás, teria sido um trajeto silencioso. Mamãe, a gente pode nadar? Perguntou Ava de repente. Del tinha uma piscina coberta, e já era parte da tradição que os homens levassem as crianças para nadar depois que todos já tivessem digerido um pouco do jantar. Tia se virou para olhar para trás. Eu trouxe os maiôs. As meninas deram gritinhos de comemoração. Pelo menos, as duas se divertiriam. Gabe parou na longa estrada da casa de Del. A tensão comprimia o peito de tia. Esse, em geral, era o momento em que adotaria seu cachorro, seu sorriso perfeito de esposa de atleta e fingiria amar cada minuto do dia. Que se danasse aquilo tudo. Ela e Gabe tiraram as meninas do carro e as deixaram correr pela calçada. Quando chegaram à varanda de entrada, a porta se abriu.
A esposa de Del, Nessa, saiu da casa, deslumbrante como sempre. Estava usando pantalonas pretas e uma camisa justa de gola alta. O tipo de combinação elegante e simples com o qual só gente como ela e Liv conseguiria ficar bem. Nessa abraçou as meninas junto às pernas e olhou para a frente, sorrindo e acenando. Tia acenou e se inclinou para dentro do carro, para pegar uma das tortas. Gabe fez o mesmo e a seguiu pela calçada. Nessa mandou as meninas entrarem e pegou a torta da mão de Gabe. Eu ajudo a pegar as coisas. Vá para os fundos e impeça a Del de se matar. O que ele está fazendo? Perguntou Gabe. Aquele idiota comprou uma fritadeira de peru. Ah, droga. Gabe saiu correndo. Nessa se virou para a tia. Estou tão feliz que vocês vieram, disse, fazendo sinal para a tia entrar. Del disse que vocês talvez fossem visitar os pais do Gabe. Não seria a mesma coisa sem vocês. Tia não soube o que responder. Então ficou quieta e seguiu Nessa até a cozinha enorme, branca e impecável. O aroma paradisíaco de peru no forno se misturava com o de cidra, com especiarias da panela elétrica. A sálvia e o alho do recheio fizeram sua boca aguar. O cheiro era o mesmo que sentia na casa da avó. Os 3 dias de ação de graças de quando ela e Liv moravam lá tinham sido os melhores da sua vida. As meninas passaram correndo na direção da escada, atrás de Jojo, a filha de Del, e Nessa. Ela está subindo pelas paredes de tanta ansiedade para ver vocês. Nessa riu e ergueu a torta para que ninguém esbarrasse. Em seguida, colocou-a na bancada com um suspiro dramático. Juro que essa menina me acordou de madrugada, perguntando se vocês já tinham chegado. Tia riu. As meninas também estavam empolgadas. E, sinceramente, se fossem só as 2 famílias, o dia não seria tão ruim. Nessa era genuína, gentil e engraçada. A única das outras esposas e namoradas que tia poderia pensar em chamar de amiga. Ainda mais porque Del e Gavin eram muito amigos. E as gêmeas adoravam brincar com Jojo. O dia poderia ser bom, mas não seria, porque em pouco tempo estaria nadando com tubarões. Nessa pegou a outra torta da mão de tia e a colocou na bancada. Pela forma como ela estreitou os olhos, tia soube o que viria em seguida. Então, começou Nessa, chegando mais perto. Espero que você não se importe, mas Del me contou que Gavin voltou para casa. As coisas estão bem? Ótimas, respondeu tia, automaticamente. Espere, não faria mais isso. Ela se impertigou. Na verdade, não estão ótimas. Ele voltou ontem e ainda não paramos de brigar. Del encontrou com Gavin na semana passada. Disse que nunca o viu tão mal. Tia se irritou. Gavin estava mal? Também não foi nenhuma maravilha para mim, sabe? Claro que não. Nessa respondeu, mais que depressa. Eu entendo um pouco pelo que você está passando. Esses nossos homens não são muito bons em se expressar. Dê um tempo a ele. Tia queria pressioná-la. Como Nessa podia entender qualquer coisa de problemas conjugais? Ela e Del tinham um casamento perfeito. Mas foi interrompida por uma batida na porta, seguida imediatamente pela campainha impaciente. Nessa soltou um palavrão e revirou os olhos de novo. Que Deus me dê forças. Não sei por que Del convidou esse cara. Convidou quem? Ora. Então você deve ser a senhora Tia Scott. Tia se virou, ficando de cara com um peitoral impressionante por baixo de uma camiseta branca justa. Quando ergueu os olhos, ficou quase cega com um sorriso cintilante que podia, ou não, ter arrancado um choramingo de sua boca. Registrou o cabelo escuro, glorioso, os olhos castanhos maliciosos e um maxilar capaz de cortar vidro. Ele deu uma piscadela e os anjos começaram a cantar. Brandon Mac, disse ele, levando a mão de tia até os lábios. É um prazer finalmente conhecer você. Seus lábios roçaram nos dedos dela, e tia ficou com a boca seca.
Como você sabe quem eu sou? Eu conheço seu marido. Obviamente não tão bem assim, porque ele se esqueceu de mencionar como você é linda. Tia tentou responder, mas só conseguiu grunhir. Nessa pigarreou. Mac, está muito cedo para suas cantadas. Por que não vai lá para trás ajudar o pessoal? Brandon acariciou o pulso de tia com o polegar. Eles precisam de conselhos sobre mulheres? Não. Estão tentando fritar um peru. Ele parou com a pose e soltou a mão de tia. Ah, droga. E saiu correndo pela porta dos fundos. Tia engoliu em seco e estremeceu. Opa, tenho uma sensação de que acabei de conhecer o Deus da sedução. Ah, meu Deus. Não diga isso a ele. O ego de Brandon não precisa de ajuda. As duas foram até as portas de vidro para vê-lo andar. Tia umedeceu os lábios e ergueu o rosto. Seus olhos encontraram um olhar inconfundivelmente ciumento de Gabe. Ah, droga. Vou matar esse cara. Assim que Gabe olhou pela porta de vidro e viu Mac beijar a mão de tia, uma coisa quente e vermelha tomou seus sentidos, que já estavam confusos depois das últimas 24 horas. E o imbecil estava indo na direção deles, acenando e rebolando como se nada tivesse acontecido. Brandon só está fazendo isso para irritar você, disse Del. Ele dá em cima de todas as esposas. E vocês deixam? A gente sabe que ele não vai fazer nada. Gabe cerrou os punhos, sentindo o ciúme aumentar. Era infantilidade e imaturidade. Era um sentimento completamente irracional. Mas o idiota do Brandon Mac era exatamente o tipo de interferência de que ele e tia não precisavam no momento. Gabe passara a vida toda competindo com os sedutores de fala mansa e postura arrogante como Mac. Não aceitaria competir com ele pela própria esposa. E já se sentia um otário só de pensar naquilo. Não estavam mais no ensino médio. Tia era sua esposa, não a garota que queria levar ao baile. Ainda assim, a lógica e a razão não andavam muito presentes em sua vida. Um belo exemplo disso fora a discussão sobre masturbação daquela manhã. Vocês vão botar fogo na casa, brincou Mac quando se aproximou e apontou diretamente para Gabe. Ei, Scott, por que você não me contou que sua esposa era tão gata? É por isso que você está tenso? Gabe não conseguiu se segurar. O soco simplesmente saiu, sem ele nem perceber que tinha decidido agir. Seu punho acertou logo abaixo do olho de Mac, pegando o cara tão de surpresa que ele cambaleou para trás, a mão na bochecha, encarando com um olhar chateado. Ei, qual é? Mac afastou a mão, examinando os dedos, aparentemente em busca de sinais de sangue. Para que isso? Não sei. Acho que minha masculinidade tóxica não curtiu ver você dando em cima da minha esposa. É sério isso? Retrucou Mac. Eu dou em cima de todas as esposas. É minha especialidade. Não precisa me socar por causa disso. Gabe avançou mais um passo. Del passou o braço ao redor dele, segurando. Calma aí, Rock. A porta de vidro se abriu. Nessa e tia saíram de casa com expressões similares de choque. Mas a de tia parecia bem mais sinistra. E Gabe soube que fizera besteira. De novo. O que está vendo? Perguntou ela. Nada. Resmungou Gabe, balançando a mão. Droga, como doía. Contrariando os estereótipos, atletas profissionais não saíam por aí socando os outros. Em toda sua carreira, Gabe tinha se envolvido em apenas uma briga de times. E tudo o que conseguira foi arrancar o boné de um cara antes de os árbitros acabarem com a confusão. Tia olhou para Mac. Você está bem? Você está preocupada com ele? Foi ele quem levou um soco. Mac abriu um sorrisinho e aproveitou a situação ao máximo. Não se preocupe, querida. Eu aguento isso de muitos maridos. Gabe grunhiu, irritado. Tia olhou para ele de cara feia. Para dentro. Agora. Ele a seguiu, rígido. Tia foi até a casa, passou pela cozinha
e foi para o escritório de Del. Uma vez lá dentro, ela fechou a porta e se virou. Ah, estava tão encrencado. Gata, eu juro por Deus que se você vier com gata pra cima de mim agora, nosso acordo tá cancelado. Kevin calou a boca. A palavra acordo deixou um gosto amargo. Seu casamento tinha sido reduzido àquilo. Qual é o seu problema, Gavin? Você tá agindo feito doido. É assim que planeja me reconquistar? Me desculpe. E se as crianças tivessem visto você bater nele? Sabe quanto ficariam assustadas? Não. Gavin não tinha pensado nisso. Tia estava certa. Ele estava agindo feito um doido. Um patife ignóbil. Sussurrou uma vozinha em sua mente. Que ótimo. Agora o Lorde piadista estava passando as dicas úteis a insútios shakespearianos. Que direito você tem de voltar para minha vida depois de um mês sem falar comigo e decidir dar uma de homem das cavernas com um cara que só beijou a minha mão? Tia estava furiosa. Você confia tão pouco em mim? Eu confio em você, tia. É nele que eu não confio. Ah, e você acha que isso não é um insulto? Tia botou a mão na testa, num gesto dramático, e adotou um leve sotaque sulista, a voz meio forçada. Sou só uma frágil donzela em perigo que não consegue se cuidar no meio de homens tão fortes e violentos. Sabe, salve minha virtude, prezado marido. Ela o encarou. Esse seu ato de ciúme poderia ter me impressionado um pouco mais se você não tivesse me largado, sabe? Você me expulsou de casa, tia. Por que todo mundo esquecia essa parte? Talvez porque você a tenha largado bem antes disso, seu saco de tripas. Tia balançou a cabeça e foi até a porta. Tia, espere. Gabe pediu, estendendo a mão. Me desculpe. Você está certa. Eu estou sendo um babaca. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, e saiu, deixando-o sozinho com a voz do Lorde inconveniente. Patife ignóbil? Sério? De onde isso tinha saído? Quando saiu do escritório, Gabe foi recebido por expressões severas e braços cruzados no final do corredor. Ao que parecia, várias outras pessoas tinham chegado enquanto ele estava lá. E, ao que parece, ninguém estava feliz em vê-lo. Del, Ian e Malcolm olharam de cara feia, como se o tivessem flagrado assistindo a futebol. Del indicou a escada do porão com a cabeça, parecendo bem irritado. Lá embaixo. Agora. Preciso encontrar a tia. Ela está com as meninas. Agora vai. Com um suspiro resignado, Gabe seguiu os amigos para o andar de baixo, onde ficava o porão de Del. Dobrou a esquina e parou. Meg estava sentado no sofá, com uma bolsa de gelo na bochecha. Gabe se virou. Não. De jeito nenhum. Não vou falar com ele. Del segurou seu braço. Meg quer falar com você. Sua esposa é uma gostosa. Gabe rosnou. Del deu um tapa na cabeça de Meg. Estou brincando. Defendeu-se o homem ferido. Quer dizer, não sobre ela. Sua esposa é mesmo gostosa. Eu vou matar você. Meg se levantou. Desculpa se eu causei um problema entre você e a tia. Algo que não precisava acontecer. Não consigo controlar esse meu carisma natural. Pelo amor de Deus, Meg, reclamou Del. Meg olhou para o chão. Desculpe. Pronto, disse Del, olhando de um lado para o outro. Melhor agora? Todos voltaram a ser amigos? Nós nunca fomos amigos, declarou Gavin. Calma, cara. Não vou mais pegar sua maçã. Senta aí, Gavin, mandou Malcolm, apontando para o sofá. Gavin obedeceu, se preparando para o massacre que sabia que merecia. O que aconteceu lá em cima? Bom, Del, você sabe que eu e a minha esposa estamos tentando resolver uns problemas. A julgar pela cara dela, quando saiu do escritório, você está se saindo muito mal, comentou Ian.
Gabe afundou nas almofadas e olhou para o teto, aborrecido e obstinado. Só passou um dia! Gritou Del. Como você pôde estragar tudo? Mac riu. Parece que você não o conhece. Queremos uma atualização, anunciou Malcolm, mantendo a calma. Acho que estou ficando doido. Não paro de ouvir uma voz com sotaque britânico na cabeça me dizendo para falar e fazer coisas. Acontece com todos nós, uma hora ou outra, retrucou Mac. Gabe ergueu os olhos, querendo ver se ele estava brincando. A expressão em seu rosto sugeria que não. Você também ouve a voz? É seu inconsciente, explicou Malcolm. Em algum momento desse processo, todos nós precisamos lutar contra um aristocrata britânico no nosso cérebro que identifica as coisas que preferíamos ignorar. Talvez porque você tenha largado bem antes disso, seu saco de tripas. Então, eu deveria dar ouvidos a essa voz? A não ser que ela comece a mandar você matar pessoas? Sim, retrucou Del. Gabe pensou em culpar o Lorde nervosinho pelo soco na cara de Mac. Mas a culpa naquele caso era só dele. Assim como a canalice daquela manhã, quando perguntou se tia se masturbava. Gabe se inclinou para frente, apoiou os cotovelos nos joelhos e segurou a cabeça entre as mãos. Ela não para de repetir que isso é só até o Natal. Acho que não vai me dar uma chance de verdade. Ora, cara. Del se sentou na frente dele, na mesma pose da noite em que o encontraram bêbado e desesperado no quarto de hotel. A gente poderia ajudar bem mais se você contasse o que aconteceu para vocês se separarem. Gabe se levantou. Sem chance. Tudo bem, interveio Malcolm. Mas lembre-se de que o objetivo disso tudo é cortejar sua esposa, Gabe. Você não está fazendo isso para seduzir ninguém. Qual é a diferença? Mac deu outra risadinha. Foi mesmo um milagre você ter conseguido se casar. Gabe mostrou o dedo do meio. A diferença, explicou Malcolm, é que o objetivo é fazer com que ela queira você, não provar o quanto você a quer.